Tudo bem? Algumas semanas atrás eu ensinei a estratégia que eu acho que é a mais simples de todas para você construir renda passiva usando opção, né? Então, uma estratégia extremamente simples, que tem uma única opção de BOVA11, ou seja, de Ibovespa, que você vende e cria um fluxo de dinheiro mensal lá na sua corretora. Essa rentabilidade costuma estar aí entre 0,5% a 2% ao mês, né? Enfim, isso aí eu ensinei. Muita gente está interessada, muita gente já está praticando, já está colocando a estratégia em prática e tirando essa renda mensal aí do mercado financeiro, mas alguns ainda estão inseguros, então pode ser o seu caso. E hoje eu quero trazer para você, a gente vai brincar um pouquinho de estatística aqui. Eu vou te mostrar uma planilha que simula essa estratégia. O objetivo não é fazer uma simulação totalmente realista, né, do que vai acontecer, para você colocar suas ações e descobrir como vai ser. A ideia não é essa, a ideia é você entender a dinâmica, entender o fundamento, entender de onde está vindo o dinheiro dessa estratégia, que é a mais simples para você tirar renda passiva na bolsa com opção. Então, eu quero te apresentar essa planilha e já te adianto um pouquinho, né, que hoje a gente vai brincar um pouquinho de números. Então, se você não gosta de número, né, é de área de humanas e tudo mais, não fica assustado, porque a planilha ela está aqui, você vai poder brincar à vontade, né, e ver que não é nada complexo, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Essa daqui é a planilha que eu preparei, vou enviar ela no grupo do Telegram. Se você não está lá, entra na descrição aí do vídeo, vai ter um link para você entrar no grupo do Telegram e aí a planilha vai estar lá te esperando. Seguinte, como é essa estratégia? Então, lembrando, essa aqui não é a planilha da estratégia, essa aqui é uma planilha para fazer simulação. Inclusive, eu vou até mudar aqui de cor, porque a planilha da estratégia ela tem essa cor aí, verde também ali. Eu vou mudar para uma cor aqui, ó, um marrom, para você não se confundir. Qual que é a planilha da estratégia? É essa daqui. Então, se você assiste essa aula aqui, depois vai lá na aula original, né? Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui, tá? No lugar desse link aqui vai estar o link para a aula original, para você clicar e já assistir, e aí você vai ver essa planilha aqui. Como é a estratégia, então? Ela é muito simples, você tem as suas ações de longo prazo, que é o que vai estar neste quadro aqui, e você tem uma call de BOVA11 que você vende para gerar renda, que é o que está nesse segundo quadro aqui. Então a estratégia é só isso, você tem as ações e faz a venda de uma call de BOVA11. Qual é o grande medo, né, das pessoas? Por exemplo, é o exercício, então pode ser que essa seja uma insegurança sua. Mas o que eu quero fazer aqui? Eu quero simular para você entender o que é, quando vai dar exercício, o que você tem que fazer e tudo mais. Então, voltando aqui para a planilha da simulação, o que a gente tem? A gente tem as ações de longo prazo e a venda da call para gerar renda. Então, os dois componentes, vamos dizer assim, da nossa estratégia de renda passiva, estratégia básica, assim que eu estou chamando, tá? O pessoal já me perguntou qual que é o nome disso, né? O nome disso técnico seria dispersão, estratégia de dispersão, alguma coisa assim. Mas não se trave a nomes, eu vejo o pessoal aí na internet, às vezes, se perdendo um pouquinho nisso daí, né? Estratégia Highlander Ultra Duplo Carpado, né? Ao contrário. Esquece isso daí. Estratégia básica de renda passiva que você tem suas ações de longo prazo e você vende uma call de BOVA11 para gerar renda. Então, vamos fazer aqui a simulação e eu vou te apresentar alguns pontos importantes. Então, essa primeira linha aqui, ela é a linha do Ibovespa, representada pelo BOVA11. Então, BOVA11 é uma ETF, ou seja, um fundo que investe nas ações do BOVA11. Então, BOVA11 nas ações do Ibovespa. BOVA11 é uma ação, ela negocia ali na bolsa livremente, mas ela está totalmente atrelada ao Ibovespa. O que é o Ibovespa? É uma cesta de 90 e poucas empresas que tem um percentual que cada empresa entra nesse índice. Então, quando você compra um BOVA11, na verdade você está comprando um pedacinho de mais de 90 empresas, conforme a exata distribuição que tem no índice Ibovespa. E aí, esse BOVA11, então a gente pode falar que é a mesma coisa. BOVA11 e Ibovespa a gente pode, né, dizer que é igual. Qual é o preço do BOVA11 agora no mercado? Então, eu vou pegar aqui na minha tela, tá? Estou olhando aqui, ó. Deixa eu te mostrar aqui, cadê? BOVA11, está aqui, ó. BOVA11, 103,99, tá? É o preço que está agora aqui para mim. Então, eu vou colocar 103,99. Seguindo ainda na linha do BOVA11, o que a gente tem de importante? Retorno, e aí tá aqui, ó, para você não se esquecer, tá? Só mexe nos campos em amarelo. Os outros campos são fórmulas, né? Aí você não precisa mexer. Retorno médio mensal
Bom, primeiro, né, correlação com o Ibovespa. Correlação é 1, né, porque a gente já viu que BOVA11 é igual Ibovespa. Então, se o Ibovespa sobe, o BOVA11 sobe. Se o Ibovespa sobe 3%, o BOVA11 sobe 3%. Às vezes você vai olhar e esse número vai estar diferente. Aí você fala, não, o BOVA11 subiu 3%, mas o Ibovespa subiu 5%. Isso aí é por questão de horário. Às vezes o índice BOVA11 está sendo apurado num determinado horário e a rentabilidade do BOVA11 está atrelada a um outro horário, né? Diferença de preço de fechamento, tá? Mas eles são a mesma coisa. Então, qual que é a correlação? É 1. Ah, Caio, não sei o que é correlação, você já está me assustando. Bom, correlação é o seguinte, é o quanto duas coisas se movem juntas. É um número que varia de -1 a 1. Quando a gente coloca -1, significa que vai sempre mover de forma igual, mas ao contrário. Quando o Ibovespa subir, a ação vai cair. Esse seria o -1. Tá? Quando é 1, a gente indica que elas andam juntas. Agora, correlação, a primeira coisa que você tem que entender, né? Correlação, na verdade, tudo isso aqui você não precisa entender para implementar a estratégia, tá? Estou indo só mais a fundo para você ter mais tranquilidade, né? Para implementar. Correlação não é direção. Então, o que eu estou querendo dizer? Correlação é o seguinte, quando um sobe, o outro sobe. Ou quando um cai, o outro cai. Ou quando um sobe, o outro cai. Que aí é o negativo, tá? É só isso que está querendo dizer. Está querendo dizer a direção e não a intensidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma ação, aqui a segunda linha aqui é Petrobras. Se, em geral, quando a bolsa sobe, Petrobras sobe mais do que a bolsa, isso não significa que a correlação é maior, tá? Então, por exemplo, se a bolsa subiu 5%, Petrobras subiu 7%, depois a bolsa caiu 3%, Petrobras caiu 8%, ou seja, a Petro sobe mais do que a bolsa ou cai mais do que a bolsa, mas ela sempre sobe quando a bolsa sobe ou cai quando a bolsa cai. Se isso é verdade, então a correlação dela é positiva, é muito positiva, porque é a direção. Quando a bolsa sobe, Petro sobe, então isso é correlação 1, tá? Então, não vamos confundir correlação com intensidade. O que mede intensidade? Então, isso foi também um comentário, né, de um vídeo agora recente no YouTube. Enfim, a pessoa que assistiu lá escreveu, né, fala sobre o beta, né? O que é beta? Beta é a intensidade. Quando a gente tem, por exemplo, um beta 1, que é o que está aqui, o que significa? Significa que se move igual, o mesmo tanto que, né, o Ibovespa mexe, o BOVA11 mexe. Quando a gente tem um beta maior do que 1, significa que a intensidade é maior. Quando a bolsa sobe um tanto, essa ação sobe mais ainda. Quando a bolsa cai, essa ação cai mais ainda. Então, ela tem um movimento amplificado, tá? Esse é o beta maior do que 1. Quando o beta é menor do que 1, significa que a ação ela se mexe menos do que o Ibovespa. Tá? Então, tudo aqui eu estou falando contra o Ibovespa, né? Contra o BOVA11, tá? A medida de correlação e a medida de beta. Mas o que você vai ter que preencher? Você vai ter que preencher beta? Não. A planilha vai calcular o beta para você. O que você precisa preencher é a correlação. E, de novo, a nossa ideia aqui, a minha ideia, né? Não é você fazer uma simulação real da sua carteira e tal. Não, não. É só você entender a dinâmica. Então, vamos assumir correlações aqui. Petrobras, ela tem um peso muito grande no Ibovespa. Então, naturalmente, a correlação vai ser muito grande. Quando o índice sobe, em geral, a Petro vai subir. Quando a bolsa, quando o Ibovespa cai, em geral, a Petro vai cair. Então, a gente pode colocar uma correlação alta. Correlação alta, se você for calcular a estatística e tal, você vai ver que não é 90%. 90% é extremamente alta, tá? Correlação alta, normalmente a gente está falando de 50%, 60%. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, 50%, que seria 0,5% de correlação para a Petrobras, tá? E aí, vamos supor que você tem na carteira 500 Petrobras. Isso vai dar um financeiro de 14.735, conforme a planilha está calculando aqui, ó. Legal. Agora, a gente chega nessas outras colunas aqui, que é o retorno médio mensal e o desvio padrão desse retorno. Então vamos lá, o que é retorno médio mensal? É o quanto na média o Ibovespa ou a ação vai subir ou vai cair. Tá? Em geral, essa é a grande pergunta que a gente quer, né? A ação vai subir ou vai cair, né? Então, se a gente soubesse responder o retorno médio mensal, tudo seria muito simples. A gente não sabe responder isso aí. Por enquanto, eu vou deixar então tudo zero para todas as ações, tá?
E aí depois a gente vem com o desvio padrão mensal. Aqui é o seguinte, a bolsa, vamos dizer que ela vai ficar no zero depois de um mês, mas ela vai oscilar, né? E a bolsa oscila bastante. Então vai ter mês que ela vai subir, vai ter mês que ela vai cair. Quanto que é essa oscilação mensal da bolsa? Eu estou colocando aqui 7,2%. Então, na média, a bolsa vai ali ficar vai ficar entre, né? A grande probabilidade é que a bolsa fique entre menos 7% e mais 7%. Tudo aqui eu estou assumindo distribuição normal. Tudo bem, não precisa saber o que é isso. É só uma simulação, é só um jogo. Pensa que isso aqui é uma brincadeira. Da onde eu cheguei esse número aqui, 7,22%? Está aqui a fórmula. Eu usei 25% vezes a raiz quadrada de um mês, né? 1 sobre 12. Em outras palavras, eu estou pegando a volatilidade implícita nas opções de BOVA11 e fazendo essa raiz de 1 sobre 12. Em outras palavras, eu estou pegando o que o mercado diz que o Ibovespa vai chacoalhar em um ano, que está na faixa de uns 25%, e estou trazendo isso para uma variação de um mês, que daria aí 7,2%. Isso é que o mercado agora acha que a bolsa pode chacoalhar, tá? Então, só para a gente ter uma ideia. Beleza, isso para o Ibovespa. Agora, e se a gente descer aqui para Petrobras? Qual é o desvio padrão esperado para a Petrobras? Então, peguei de novo também a volatilidade que está no mercado, está na faixa de uns 35%, e aí fiz a conta e cheguei nesse desvio padrão de 10%. Então, com base nesses dois números aqui, que é o desvio padrão, né, o quanto a ação deve chacoalhar em um mês, mais essa medida de correlação, a planilha já calcula para mim o beta, tá? Então, de novo, isso aqui é só uma brincadeira. Agora, vamos para a prática logo para você entender como que faz essa simulação. Está aqui o seu financeiro atual, então a Petro, 500 quantidades, ao preço atual, R$ 29,47. Agora, cada vez que eu apertar F9, essa planilha vai fazer uma simulação. E aqui, nessas outras colunas, ela mostra o quanto dentro da simulação o Ibovespa subiu ou caiu, e o quanto dentro da simulação a Petrobras subiu ou caiu. E aí eu tenho aqui o preço final na simulação e o financeiro final. Então, nisso que está aqui na tela, por exemplo, eu tinha 14.735, porque o preço era 29,47, depois da simulação o preço foi para 29,67 e agora eu tenho R$ 14.800. Então, eu ganhei um pouco com a Petrobras. Essa é a simulação que está dando aqui nessa única carteira, né? Eu só tenho aqui 500 Petrobras, a única coisa que eu tenho na carteira. Além disso, eu vou fazer a minha venda de opção para ter renda. Então, vou fazer aqui uma simulação, tá? Então, vou pegar aqui BOVA11 e vou vender, vamos ver aqui quantas quantidades. Se eu fizer uma conta aqui rapidinho, 14 mil. Vamos pensar aqui uma carteira de R$100 mil em ações, tá? Só para facilitar. Então, R$100 mil dividido aqui pelo preço do BOVA11, né, 103,99, vai dar mais ou menos aí umas 900 quantidades. Eu vou fazer uma venda um pouco mais segura, vou vender, por exemplo, 700 quantidades da call. Caio, onde eu cheguei nesse número e tal? Tá tudo aqui nessa planilha, tá? Essa planilha você não precisa fazer, você só vai preenchendo aqui tudo, né? Até poderia fazer isso aqui, ó. Petrobras, enfim, você preenche essa planilha aqui, você vai ver a quantidade exata que você precisa vender da call de BOVA11, que vai mostrar aqui, ó, quantidade para vender, tá? Esse campo. Então, eu estou fazendo aqui só uma simulação, vamos considerar R$100 mil em ações e vou vender 700 quantidades da call de BOVA11, mas por enquanto só tem 14.700 em Petrobras, tá? Beleza. E aí, vamos dizer que o preço dessa opção vai ser um strike. Vamos colocar aqui, por exemplo, uns 5% de alta, 1,05 vezes esse preço aqui, vai dar um strike mais ou menos ali, 109. Então, vamos dizer que eu vou vender a call 109 de BOVA11, tá? E que o preço dessa call está em R$2. Então, estou simulando aqui, só fazendo uma brincadeira. Isso vai me dar um financeiro de R$ 1.400, ou seja, uma renda que vai entrar para mim de R$ 1.400 que eu vou ter aí ao longo do mês, né? Esse é um dinheiro que entra na minha conta e não sai da minha conta. É aqui que vem a renda passiva com essa estratégia. Mais detalhes você assiste lá
a aula original da estratégia. Agora, vamos ver então, vamos fazer, cada F9 que eu der, a planilha recalcula. O que ela está mostrando é o financeiro aqui, por exemplo, ó, o financeiro no exercício, e aqui muita gente tem medo, então talvez você tenha medo também. O que está mostrando aqui? O BOVA11, nessa simulação, ou seja, o Ibovespa, subiu 8%. Tá? Quando subiu 8%, ele foi para um preço de R$ 112,64. R$ 112,64 é acima do strike 109. Então, é o que a gente fala que deu exercício na call. Ou seja, a minha contraparte, porque eu vendi essa call, essa opção, a minha contraparte tem o direito de comprar BOVA11 a 109. E eu sou obrigado a vender a 109 algo que está valendo 112. Então, lá no dia do exercício, nessa simulação aqui, eu vou precisar recomprar 700 BOVA11, eu vou precisar comprar 700 BOVA11 para poder entregar via exercício dessa opção. E esse financeiro da minha compra de BOVA11 menos a minha venda, então eu vou comprar ao preço que está agora, que é 112,64 na simulação, e vou vender a 109, que é o strike da minha opção que deu exercício. Essa diferença entre o preço que eu vou comprar e o preço que eu vou vender me dá um prejuízo de R$ 2.545. Então aqui você pensaria, putz, deu muito errado a estratégia, né? Porque eu vou ter que desembolsar R$ 2.545 no exercício. Mas você não está considerando a rentabilidade da Petro. A Petro, como a bolsa subiu 8% e a Petrobras tem uma correlação forte com a bolsa, tá? Ela subiu, na simulação aqui, 20%. E aí, o que antes era R$ 14.735, agora é R$ 17.718. Então, se eu vendesse a Petrobras hoje, né, no preço de mercado aqui na simulação, que é R$ 35,44, eu receberia R$ 17.700. E aí, no final das contas, né, eu receberia esse 17.700, gastaria isso aqui no exercício e acabaria com mais dinheiro do que eu tinha no começo. Eu acabaria com mais do que R$ 14.735. Quanto mais? Com R$ 1.837 a mais. Ou seja, está me dando uma rentabilidade no mês de 12,47%, que é o quanto eu tive de lucro, dividido pelo quanto eu tinha no começo, né, que era só as 500 Petrobras. Tá? Então, isso aqui é uma simulação. Se eu der o F9 aqui, vai recalcular. Ó, F9, recalculou. Agora, eu tive 8,74% de lucro e também está dando exercício na BOVA11. BOVA11 ó, foi para 109,99, que é acima do meu strike de 109. Qual é o financeiro que eu vou gastar com esse exercício? R$ 700. Então, muita gente tem o medo aqui, né? Eu acho que hoje, até para não ficar muito extenso, né? Eu acho que eu posso focar nessa questão aqui do medo do exercício. Muita gente pega e fala assim, Caio, deu exercício. E agora, da onde vai vir o dinheiro para eu comprar as 700 BOVA11? Da onde eu vou tirar esse dinheiro? Porque se você parar para ver a compra de 700 BOVA11 a 109,99, que é o preço agora no mercado, deixa eu abrir a calculadora aqui, porque se eu fizer na planilha, ela vai recalcular os números aqui e vai fazer outra simulação. Mas se você fizer aí 700 vezes 109,99, vai dar um financeiro bem grande. E aí isso pode assustar, né, esse investidor aqui. Então, por exemplo, 700 vezes 109,99 dá 76.993. E aí, esse investidor que teoricamente teria R$100 mil em ações, apesar de que a gente só está aqui com as 500 Petro 4, né? Ainda não fizemos a simulação completa, ele pensaria, caramba, eu vou mandar uma ordem de compra aqui na bolsa de BOVA11 de R$77 mil, eu nem tenho esses R$77 mil lá na minha conta. Mas você não pode esquecer que você também está vendendo BOVA11 ao preço do strike, que é 109. Então, na verdade, o financeiro que vai ser trocado é apenas a diferença entre o strike, 109, e o preço atual do BOVA11, 109,99. Então, por isso que o financeiro, você vai mandar uma ordem de 70 e tantos mil reais, mas o financeiro final que vai ser trocado dali a 2 dias úteis, que é a liquidação financeira, é de R$700.
Então não é grande, a ordem que você manda é grande, mas a troca de financeiro ela não é grande. E o que mais importa é que, apesar de estar dando exercício, o que você poderia pensar, e está correto, né? Poderia pensar, poxa, eu perdi dinheiro na opção, né? Não deveria ter vendido a call, porque ela deu exercício, é verdade, porém, você ganhou no mês, você ganhou R$ 1.287, que dá uma rentabilidade de 8,7% no mês, tá? Isso aqui é só simulação, foi sorte tá, que deu positivo. Vou dar um F9 aqui para dar um negativo, por exemplo. Outro F9, ah lá, ó. Pronto, deu negativo. Aqui no caso, a opção deu exercício, ou seja, você perdeu aqui R$ 920, teve que desembolsar esse financeiro no exercício da call, e além disso, a ação da Petro caiu. Ela caiu aqui, retorno de um mês, ó, ela caiu 15%. E aí você acabou perdendo no total, né? Desculpa, o financeiro do exercício é esse aqui, tá? Só R$ 27, mas o quanto você perdeu no total no mês foi R$ 920. Então, isso aqui é só uma simulação. O que a gente tem que fazer? A gente tem que preencher aqui mais ações, né? Preencher aqui as correlações, e aí a gente vai preencher os desvios padrões dessas ações, né? Ou seja, o quanto elas chacoalham, tá? E aí a gente vai começar a ter uma simulação um pouco mais real da estratégia, né, com relação ao resultado. Esse vídeo aqui de hoje, eu quero focar então nessa parte do financeiro do exercício aqui, tá? Então eu quero que você entenda que quando a sua opção, quando a call que você vendeu der exercício, não necessariamente você está tendo um prejuízo muito grande. E muito provavelmente você não está tendo um prejuízo muito grande, porque essa é uma estratégia muito segura. Já fiz outros vídeos aqui retratando sobre essa questão, né, do descolamento das suas ações versus o Ibovespa, né, tem um vídeo só sobre isso, enfim, sobre a questão da dispersão. Então, na real, essa é uma estratégia muito segura. Então, dificilmente você vai ter aí um grande prejuízo, tá? No sentido de quando der exercício na sua call de BOVA11, provavelmente você está ganhando dinheiro. E aí eu só quero que fique mais claro nessa simulação aqui que o financeiro que você vai trocar, ele deve ser um financeiro pequeno, na grande maioria das vezes. E aí você não precisa muito se preocupar, por exemplo, eu vou ter que vender um monte de ações, né, para eu poder bancar o exercício de BOVA11. Na prática, assim, grande maioria das vezes, você vai pegar um pouquinho do dinheiro de renda fixa. Você vai tirar de um fundo DI, tá? Você vai tirar de um CDB, alguma coisa assim. E aí vai bancar aquele exercício. Raramente, eu nem me lembro, né, a última vez que eu fiz isso, de eu vender uma ação para conseguir bancar o exercício de BOVA11. Se você tem muita ação em percentual do seu patrimônio, né, então digamos que você tem aí, sei lá, 80% do seu patrimônio está em ações. Aí tudo bem, aí talvez quando der exercício você vai ter que vender um pouquinho de ações. Mas eu não recomendo que você tenha esse tipo de percentual em ações se você está começando. Recomendo ali que você tenha entre 20% a 40% no máximo, então acho que já está de bom tamanho, né? Ou seja, o resto tudo está em renda fixa, está em outros investimentos, fundos imobiliários e tal, e aí você não precisa muito se preocupar com da onde vai vir o caixa para você bancar o exercício da call de BOVA11, caso dê o exercício, tá? Então, hoje eu vou parar por aqui, vou mandar a planilha lá no Telegram, e aí, na próxima semana, a gente brinca um pouquinho mais com essas estatísticas para você entender a carteira funcionando. A planilha já está, né, já vai estar aí no grupo do Telegram, então você pode fazer download dela e brincar um pouquinho e até se preparar para as próximas semanas, tá? Então, forte abraço, vamos construir renda aí usando o mercado de opções e qualquer coisa eu estou à disposição. Se você gostou do vídeo também, deixa o like. Se você não gostou do vídeo, deixa o dislike aí. Mas é sempre bom eu saber se essas aulas aqui, né, se esses materiais estão te ajudando. E também peço um comentário. Escreve aí o que você achou, se te ajudou isso daqui, se você tem alguma dúvida sobre essa estratégia, se o que eu falei hoje aqui te deixou ainda mais confuso, né? Formula a pergunta, escreve aí no comentário que eu vou com certeza te responder, tá? Forte abraço e até semana que vem.